bom dia, terceiro ano. Temos aluno hoje por aí? Todos estão bem, com saúde, tranquilo? Como passaram o final de semana? Bom, espero que vocês tenham curtido, tenham descansado, relaxado, aproveitado, né? Tenham tido um bom final de semana. Bom, e hoje, segunda-feira, né? Estamos iniciando uma semana, né? Mais uma semana, graças a Deus, né? Voltando de novo à rotina dos nossos estudos. Bom, e eu deixei para vocês aí como tarefa, quem lembra, a leitura, né? A leitura da página 207, para que vocês, né, continuassem esse conto, né? Esse contozinho e depois pudesse fazer a interpretação, né? Bom, então o conto, né, que fala sobre Jojoba, que é uma cabra, uma história muito interessante. Bom, então vamos abrindo aí o livro de vocês, na página 209, para que a gente possa estar conferindo esta atividade, tá certo? Vamos lá, então, todo mundo pegando o livro, o lápis, a borracha, né? Todo o material que vocês vão precisar para essa aula, tá bom? Então, vamos lá na primeira questão, que diz o seguinte: converse com seus colegas e o professor. Na letra A, no meio da história que lia aos alunos, a professora diz: um bode. O que os alunos estranharam? O que vocês acham que estranharam? Hein? Vamos lá, então, a imaginação. Bom, eles estranharam o aparecimento de um bode, né, no meio de uma história de príncipes e princesas, na qual não parecia fazer sentido a presença de um bode, né? Lá num conto de fadas, lá se vê o quê? Um bode. Um animal que não tem nada a ver com o encantamento de príncipes e princesas, né? Bem, para Karina, ao ver Jojoba, mandou alguns colegas subirem na mesa. Bom, muito interessante, né? Porque a menina entendeu o que Jojoba pretendia fazer ali, né? Então, provavelmente dá um susto nos meninos que estavam perturbando, né? Sobre os quais o bode vinha escutando a menina reclamar. Então, ela imaginou isso. Por isso, ela pediu que subissem na mesa. C. Ao ordenar aos colegas que subissem na mesa, qual foi a atitude de Karina em relação aos mesmos colegas que a perturbavam? Bom, então, de acordo com a história, quer dizer que ela tentou protegê-los de Jojoba, né? Mandou que todos pudessem subir à mesa. Então, ela estava protegendo aqueles colegas, mesmo sendo os perturbadores. Letra D. O que você achou da atitude de Karina? Bom, é uma resposta pessoal, mas vou fazer um pequeno comentário, né? Que nessa oportunidade, né? O que Karina poderia pensar no caso, né? Seria um comportamento responsável, né, da Karina, de impedir que o animal machucasse os meninos, mesmo que eles, né, a vissem, né, perturbando. Então, foi isso, né, o que aconteceu. E aí, na segunda questão, temos assim: qual foi a reação de Jojoba ao ver os meninos? Bom, o que será que o bode fez? Bom, Jojoba foi para cima deles e quase lhes deu umas chifradas, né? Então, realmente, o bode foi para cima das crianças, né? Que estavam no momento perturbando a Jojoba. Bom, o animal sente ciúme do seu dono, não é isso? Bom, então vamos lá à terceira questão. O que isso revela sobre Jojoba? Bom, revela que ele entendeu, né, o que Karina havia dito sobre seus colegas de escola
e que era solidário aos problemas da menina. Olha só, né? O que o animal foi capaz de fazer. Quarta questão. Na primeira parte do conto, a senhora que deu jojoba a Karina afirmou que o animal era muito amigo e até conversava com ele e com o marido. Letra A. Você acredita que Jojoba seja amigo de seus donos? E por quê? Bom, também é uma resposta pessoal, tá? Mas só para que a gente possa discutir um pouco, né? Conversar um pouco sobre isso, né, que realmente Jojoba é amigo de seus donos, né? Os animais, eles são assim, eles são muito amigos dos seus donos. Pois a velhinha já havia informado que ele era amigável, né? E ele dá mostras, né, de amizade a Karina ao querer se vingar dos meninos que a perturbam. Então, ele queria o que? Defender a sua amiga Karina, né? Queria proteger os seus amigos que não estavam sendo nada legal com Karina. Não é isso? Bom, então agora vamos lá para a página 210, certo? Vamos lá, passando a página. Já deu tempo vocês responderem essas duas questõezinhas. Letra B. O que a senhora quis dizer ao afirmar que a Jojoba até conversa com ela e com seu marido? Bom, então, que a mulher quis dizer, né, que a Jojoba entende o que ela e o marido dizem e que responde à maneira dele, né, com meios de cabeça, com mé. Bom, quinta questão. A quinta questão, ela é bem grande, né, bem extensa, é até a letra F. Então, vamos ver aí. Diz o seguinte, sobre o conto que você leu, responda. A letra A. Onde se passa a história narrada, né? Em que local? Então, acontece aonde? Na casa de Karina, na casa da senhora que dá Jojoba, a Karina, e na escola em que Karina estuda. Então, a história se passa em 3 locais, certo? Ok? Não é só em um local, né? Passa a acontecer em 3 locais, tá bom? Bom, então agora vamos continuar aí com a letra B. Em quanto tempo parece acontecer tudo que é narrado no conto? Bom, tá? Aqui é um tempo, né? Contando as expressões. Em poucos dias, pois tudo começa alguns dias antes do aniversário de Karina e termina no dia de seu aniversário. C. Que personagens aparecem no conto? Bom, então vamos lá. Quais são o nome de todos os personagens, né? O pai, Karina, a mãe, a velhinha, Jojoba, a professora e os colegas de Karina. Então, temos muitos personagens neste conto, né? D. Há algum que seja mais importante do que outros? Justifique sua resposta. Bom, aí no caso, eu quero saber se há algum quê? Algum personagem, né? Porque no caso, quem é o personagem que chama atenção na história? Quem é? Jojoba, né? Então, ele dá nome ao conto, que em boa parte é dedicado a narrar as confusões aprontadas pelo bode. Então, aí no caso, o personagem importante é Jojoba. Na primeira parte do conto, há um problema a ser solucionado. Que problema é esse e como ele é solucionado? Bom, então aí qual é o problema mesmo? Karina queria um pônei, né?
mas seu pai não encontra um para presenteá-la. E aí, qual foi a solução? A solução encontrada foi adotar a Jojoba, no caso, o bode. Tá certo? Bom, F. Como termina a história? Bom, Karina e Jojoba se tornam grandes amigos. E assim finaliza esse conto, né? Tá certo? Bom, então, agora vamos lá para a página 211. Vamos lá, criançada, mudando a página para a gente finalizar essa correção. Então, aí na sexta questão, diz o seguinte: releia alguns trechos copiados da primeira e da segunda parte do conto Jojoba e observe as partes destacadas. Olha só, vamos lá. Passaram um tempão procurando, mas nada de encontrar um pônei para comprar. Olha, observe que temos aí algumas palavras que estão em negrito, né? Então, na primeira frase, aí, passaram um tempão procurando. Vamos lá, a segunda frase. Depois de algum tempo de negociação, a menina convenceu o pai a levar o bode. Também, né, ó, depois de algum tempo de negociação. A terceira, lá pelas tantas, certo dia, Jojoba ouviu a menina reclamar de alguns meninos da sua classe. Bom, também temos outra parte em negrito, né? Lá pelas tantas, certo dia. A quarta frase. Quando o bode chegou e parou na porta, ela interrompeu a leitura e exclamou: um bode. Bom, qual é a parte negrito? Quando o bode chegou. E na última frase, na saída, a criançada se juntou em volta do bode e começou a gritar: Jojoba, Jojoba, Jojoba. Bom, então, observe bem as palavras em negritos que são o quê? O que elas representam? Elas estão representando, no caso, né, algumas indicações de tempo, não é isso? E esse tempo é um tempo exato ou é um tempo que não é exato? Bom, quando eles passaram um tempão, a gente não sabe quanto tempo foi, né? É um tempo que não é exato. Depois de algum tempo, também a gente não sabe qual é, que tempo é esse, que horas, se é 10 horas da manhã, se é 10 horas da noite, que horas é. Ou então, lá pelas tantas, também não dá para identificar que tempo foi isso, né? Ou quando o bode chegou, também não está dizendo que horas que esse bode chegou, ou na saída, ou seja, então, essas partes que estão em negrita, elas estão falando de quê? De tempo, coisas que nós estamos falando também lá em matemática, né, das medidas de tempo. Então, aqui nós estamos falando de tempo indeterminado, tá bom? Bom, então aí, na letra A, pede o seguinte: essas partes têm uma função no conto, elas servem para. Então, vamos identificar. No primeiro quadrinho, indicar o lugar onde se passa a cena? Não. Segundo quadrinho, indicar a passagem do tempo no conto e o momento em que os fatos acontecem? Sim, exatamente, indicar a passagem do tempo, né, no conto, naquela história. E o terceiro quadrinho, indicar a personagem que está falando? Não, isso não. Então, a resposta da letra A é o segundo quadrinho, então marca-se o segundo quadrinho. Na letra B, as partes destacadas dão uma ideia exata ou aproximadamente do que elas indicam. Bom, como eu já comentei anteriormente, né, elas dão o quê? Né? Elas dão uma ideia aproximadamente, tá certo? Ok? Então, eu fiquei com a segunda opção e não as partes, né? Então, aproximadamente qual é o tempo em que essa história acontece, tá certo? Bom, então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o uso de duas letras. Quais são elas? A letrinha E e do I,
que muitas vezes nós temos dificuldades, né, de escrever essas palavrinhas que são escritas com E e com I, porque em muitas regiões, né, as pessoas trocam a letrinha E pela letra I, começam a falar o E com som de I, e isso dificulta a escrita, que a gente faça, escreva as palavras de forma correta. Então, vamos conhecer um pouquinho, né, através desse pequeno texto, dessas dicas, para que vocês possam estar tirando essas dúvidazinhas, tá? Bom, então, o uso do E e do I. Bom, são dicas ortográficas, entenda como os diferentes sotaques podem influenciar o uso do E e do I na modalidade escrita. Bom, então temos aí, você já deve ter notado que cada região do Brasil possui singularidades, não é mesmo? Somos todos brasileiros e não significa que sejamos iguais, pois isso seria impossível, tamanha nossa riqueza cultural. Vocês sabem, vocês são crianças ainda, mas vocês entendem que já ouviram falar que o Brasil é um país muito grande, né? E vocês já viram, já devem ter contato com crianças de outros estados, né? Tem criança, por exemplo, que veio de São Paulo, tem uma pronuncia as palavras de forma diferente. Então, isso, às vezes, tem causado o quê? Uma certa confusão no momento em que nós vamos escrever alguma palavra. Bom, as diferenças são encontradas em diversos aspectos, inclusive no jeito de falar, né, do brasileiro, nós do nosso país, ou seja, cada regiãozinha tem uma maneira de falar que nós chamamos de quê? De sotaque, é o sotaque regional. Bom, então, mas por que falar sobre o E e o I, né? Porque muitas pessoas influenciadas pela fala acabam cometendo deslizes ortográficos, que é? Ou seja, escrevendo as palavras, né? Trocando o E pelo I, escrevendo as palavras de forma errada, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro e também em outras cidades, as pessoas falam futebol, transformando o E em I, né? Futebol, futebol. Em Minas Gerais, leite em leite. Leite é leite. Quente é quente. Dente é dente. E assim por diante, né? E tem outras regiões que acontece a mesma coisa. Não estamos dizendo que as pessoas falam errado. Bom, mesmo porque na fala não existe certo ou errado. Se a outra pessoa entendeu a mensagem, então não existe essa maneira de você dizer, fulano fala errado, tá? Já que todas as variações linguísticas são importantes. Apesar de cada região possuir seu sotaque, é importante que a grafia das palavras seja uma só, não importa em que região do Brasil nós estejamos. Então, para acabar, vamos fazer o quê? Vamos fazer o estudo de algumas regras, né, do uso dessas duas letrinhas. Então, aí nós temos as palavras, no caso, né, da letrinha E. Então, aí as palavras do singular no presente do subjuntivo, dos verbos terminados em OAR e UAR, tipo abençoar, fica abençoe, né? Abençoes, abençoem. Coroar, coroe, corois, coroem. Acentuar, acentue, acentuias, acentuem. Bom, perpetuar, perpetue, perpetues, perpetuem. Continuar, continue e assim por diante. Os substantivos e adjetivos relacionados com substantivos, com eia, né? Baleiro, de baleia. Candeeiro, de candeia.
coreame de Coreia e traqueano de traqueia. E, né, nos ditongos nasais, que são aqueles que saem pelo nariz, tipo cães, pães, mães, escrivães, alemães, peões, balões, guardiões, anfitriões e assim por diante, né? Etc. Bom, e agora vamos ver que escreve com I, tá certo? É a primeira e a segunda pessoa do singular, no caso com o ir, né? Usufruir, usufruis, usufrui. Construir, construís, construi. Contribuir, contribuis, contribui. E o verbo criar, criança, criador, cria, criado, cria, criamos. Ok? Então, são algumas regrinhas que podem, num primeiro momento, soar difíceis, mas com a prática, vocês vão conseguindo identificar e aí escrever as palavras de forma correta, né? Com a ortografia correta. Bom, aí na letra C nós temos os verbos, né? Com er, EAR, né? Recebem o I nas formas ditônicas, né? Passear, passeio, passeias, passeia, passeiam, passeio, passeiem. Frear, freio, freia, fria, freiem. Recear, receio, receia, receie, receiem. E os verbos mediar, intermediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar recebem um E nas formas isotônicas. Bom, intermediar. Intermédio, intermedia, intermediam. Ansiar, anseio, anseias, anseia, anseiam, anseia, anseiem. Ok? Bom, então, mais essa dica é infalível, que vocês não podem esquecer. De forma resumida, quanto ao uso das letras E e I no final das palavras, concluímos que, quando a última sílaba da palavra for mais forte, escrevemos um I, como em saci, abacaxi. E quando a última sílaba for mais fraca, escrevemos com E, como em abacate e bode. Certo? Ok? Bom, então, finalizamos esse estudozinho, né, das regras da letra I e da letra E. Bom, então, eu peço que vocês façam a atividadezinha que está na página 112 e finalizem na página 113. Somente as questões de número 1, 2 e 3, né? Somente essas 3 questõezinhas. Certo, crianças? Compreendido, então? Porque a partir da quarta questão já envolve um outro conteúdo que nós iremos ver na próxima aula. Então, tchau, tchau. Um beijo no coração. Fique com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Até mais.